Olá, eu sou André Natali, diretor à ETQ, responsável pelos investimentos da Fundação Promon. Nós sabemos que o ambiente para os investimentos tem inspirado preocupações e estamos atentos com relação a este cenário. Por isso, neste vídeo, eu venho falar sucintamente sobre a revisão das políticas de investimento da Fundação para o ano de 2025 e a estratégia de investimentos que será adotada para cada plano de benefícios e perfil de investimento. Então vem com a gente nesse vídeo. No que se refere ao cenário macroeconômico, os números da economia real têm se mostrado bastante satisfatórios no Brasil, pelo menos nos últimos 3 anos, com vigor da atividade econômica e inflação e desemprego em níveis historicamente baixos, Por outro lado, há preocupações principalmente com o cenário internacional, potencialmente mais desafiador a partir da eleição do presidente Trump nos Estados Unidos, e também preocupações com a trajetória da dívida pública no Brasil a partir da condução da política fiscal aqui no nosso país. O fato é que o mercado financeiro antecipa nos preços dos ativos essas preocupações com o futuro de forma muito aguda, intensa e talvez exagerada, como alguns analistas e economistas defendem. Por ora, nós não temos dúvida que deve prevalecer uma postura mais cautelosa, equilibrada, dada a quantidade de incertezas e riscos. Porém, sempre sem sobressaltos, sem cavalos de pau, dentro da lógica previdenciária que pauta a nossa atuação, com disciplina e boa governança na condução dos investimentos. Quando falamos em políticas de investimentos, precisamos primeiro considerar que a estratégia de cada plano de benefícios é diferente aqui na Fundação Promon. Então, temos o Básico Plus e o Multiflex, que por sua vez tem seus perfis de investimentos. Temos também o PGA, que é o Plano de Gestão Administrativa da Fundação. Começando pelo Básico Plus, que tem mais de R$1 bilhão em investimentos. Nesta última revisão da política de investimentos, não houve alterações significativas, a menos do limite superior da alocação no segmento estruturado, que foi reduzido de 20% para 10%, tendo em vista que não temos perspectivas de aumentar significativamente a alocação nesse segmento. Atualmente, a alocação em estruturados pelo Básico Plus está na casa de 5%. Como o participante do plano já sabe, a estratégia de investimentos do Básico Plus se sustenta em boa medida em títulos públicos federais, com marcação na curva ou marcação a vencimento, ou seja, uma carteira que não sofre com a volatilidade do mercado financeiro. Essa carteira foi encorpada nos últimos anos por meio de compra de novos títulos, de acordo com uma estratégia chamada de imunização do plano, que reduz o risco do não atingimento da meta atuarial ao longo do tempo. O Multiflex conta com investimentos totais de mais de R$910 milhões, distribuídos entre 3 perfis de investimentos diferentes à livre escolha dos investidores participantes. Como você já deve saber, a próxima janela de migração entre perfis será em março. E sempre que possível eu tenho procurado reforçar a ideia de que a escolha do perfil de investimentos deve ser preferencialmente feita não a partir de questões conjunturais ou do cenário econômico, sob risco de realização de perdas ou de deixar de capturar prêmios de rentabilidade para o futuro. Em outras palavras, comprar caro e vender barato. Então a escolha do perfil de investimento deve ser feita preferencialmente com base na aderência do perfil de cada investidor à carteira de investimentos, ou como é o jargão do mercado, o suitability do investidor em relação àquela carteira, levando em conta aspectos como objetivo do investimento, horizonte temporal e tolerância a risco. Eu reforço, se você está em dúvida sobre o seu perfil e o que perfil você vai escolher na próxima janela de migração, visite o site da Fundação, na seção específica sobre perfis de investimento, existe muita informação interessante lá, inclusive o questionário de suitability dos perfis de investimento da Fundação. O perfil MF2 é onde está a maioria dos participantes e a maior parte do patrimônio do plano
com aproximadamente 2/3 dos investimentos totais do Multiflex. Sua carteira é a continuidade do que vinha sendo feito no Multiflex antes do lançamento dos perfis, que basicamente é uma estratégia de diversificação dos investimentos com foco no longo prazo e risco controlado. Esse perfil conta com gestão ativa, ou seja, a gente vai ajustando as posições dos investimentos ao longo do tempo, conforme a visão do cenário econômico, dentro de limites, dentro de bandas ou faixas de alocação estabelecidas na política de investimentos do perfil. Como exemplo dessa gestão ativa, a carteira do MF2 chegou a ter mais de 25% alocado em crédito privado no início de 2024. Nas próximas semanas, essa alocação deve cair para algo como 15%. A alocação em renda variável no Brasil, que estava próxima a 10% dos investimentos no final de 2023, agora está indo para 6% da alocação. A mesma coisa para investimentos indexados à inflação. Eles também aumentaram significativamente, saindo de 12% no final de 2022 e agora com 28% de participação na carteira. Com relação à revisão formal da política de investimentos do perfil MF2, não houve alterações para 2025, foram mantidas as bandas de alocação e a disciplina da diversificação, que sabemos exige paciência dos investidores, mesmo daqueles que estão aderentes ao perfil, porque a carteira do MF2 sofre naturalmente com a volatilidade do mercado financeiro, especialmente em momentos como o atual. O perfil MF3, com pouco mais de 15% dos investimentos do Multiflex, é um perfil que tem uma estratégia muito específica, com gestão passiva, dado que ele foi concebido para investir basicamente em um único ativo, os títulos públicos com vencimento em 2032, que são as NTNBs ou Tesouro IPCA+ 2032. O preço desses títulos caiu bastante nos últimos períodos, à medida em que os juros futuros no Brasil dispararam, como você pode acompanhar no informativo mensal que a Fundação divulga. Atualmente, o cupom das NTNB 2032, que é os juros desses títulos públicos, está na ordem de 7,70% mais o IPCA, ou seja, 2% acima dos juros que estavam vigorando na ocasião do lançamento do perfil em outubro de 2022. O perfil MF3 é mais adequado para aquelas pessoas que podem carregar o investimento até 2032 e não vão precisar consumir ou resgatar o patrimônio até lá, ou seja, o aspecto horizonte temporal do perfil MF3 ele é muito importante, ele é fundamental. Assim, quem é investidor do MF3 já sabe que a volatilidade do perfil é fruto da marcação a mercado dos seus ativos, ou seja, é um investimento transitório para aqueles que pretendem levar o investimento até 2032. Não haverá mudanças na política de investimentos desse perfil para 2025 e seguimos cumprindo a estratégia que foi anunciada por ocasião do lançamento do perfil lá em 2022. Com relação ao perfil MF1, seus investimentos representam um pouco mais de 20% do plano Multiflex como um todo. Esse perfil foi lançado justamente para abarcar os participantes da fundação com menor tolerância a risco, ou com horizonte temporal mais curto, ou com um objetivo de investimento talvez que não tenha propósito previdenciário. Esse perfil pode ter concentração, ou por ter concentração em CDI, se sujeita menos à volatilidade do mercado e tem um propósito de mais curto prazo. Assim, em um período turbulento como o que a gente tem enfrentado, é o perfil que obteve a melhor rentabilidade, é verdade. Em contrapartida, à medida de uma reversão no cenário econômico que possa acontecer no futuro, esse perfil tem a desvantagem de não se aproveitar dos prêmios que os outros dois perfis têm, por conta do investimento em títulos de longo prazo, do investimento em ações, do investimento em ativos imobiliários e outros com maior potencial de retorno. Para 2025, também não haverá alterações na política de investimentos do MF1, que segue a trajetória divulgada por ocasião do lançamento do perfil em 2022.
E finalmente, quando a gente fala do PGA, que é equivalente à reserva administrativa da Fundação, com quase 20 milhões de reais, ele é constituído pela acumulação do excesso de receitas administrativas do Plano Básico Plus ao longo dos anos. Cabe mencionar que o Multiflex não acumulou reserva administrativa, dadas suas características específicas e seu custeio administrativo. A partir de 2025, diante de estudos realizados pela Fundação, o volume já acumulado no fundo administrativo ele se mostra suficiente e, portanto, a gente passa a admitir agora a perspectiva de reversão lenta e gradual deste fundo administrativo em benefício do Plano Básico Plus. Isso é determinante para fins da definição da estratégia de investimentos do PGA e, por isso, levou a uma revisão significativa da política de investimentos do PGA para 2025 e que vai ser implantada ao longo dos próximos períodos. O plano passa a ter uma alocação integral no segmento de renda fixa, tipicamente títulos públicos indexados à inflação, e zerando a alocação nos demais segmentos como renda variável e multimercados. O conceito que está sendo adotado vai na direção de atribuir uma lógica ao PGA semelhante à lógica que vale para os planos de benefício definido, o Básico Plus, que é basicamente o casamento do fluxo de caixa dos ativos e dos passivos. Enfim, espero que esse conteúdo possa ter sido útil no sentido de comunicar a estratégia dos investimentos da Fundação Promon para cada um dos planos de benefício e dos perfis de investimento. Vocês já sabem, se ficaram com dúvidas e têm alguma outra curiosidade, contem com a gente aqui na Fundação sempre que desejarem. Fundação Promon, conectando você com o seu futuro.